Olá, boa tarde. Eu sou Janilson, professor de ensino religioso. E estamos aqui nesta aula do 7º ano. O tema da nossa aula, ou da nossa unidade, é convite, partida para o novo tempo. Alguém já participou de uma viagem em grupo? Um acampamento, um retiro, um intercâmbio? Uma viagem com seus pais? Se participou, naturalmente o convite foi feito. E muitas das vezes esse convite para esse passeio tem em vista visitar parques, praias, jogos esportivos. E esses convites são feitos assim, na maior da boa vontade. Na maioria das vezes são pessoas que se conhecem, são da mesma família, e esse convite é feito. Na verdade, é importante que se diga que o convite que vamos tratar aqui são convites bons, são convites que trazem uma certa satisfação, um certo prazer. Uma viagem para o final de semana numa praia, uma viagem para outro estado do nosso país, uma viagem para outra cidade do interior, e por aí vai. Uma viagem para uma missa em outro lugar sagrado, uma viagem para um culto, para um ritual, desde que seja acompanhado por seus pais, por seus responsáveis, é muito importante. Há um convite na Bíblia que é feito por Deus a um homem chamado Abraão. Esse convite focaliza um relato bíblico de que Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma cidade, e Deus estava lhe chamando para um outro lugar que lhe mostraria, que depois vem ter o nome de Canaã. Em Gênesis 12 diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e do teu povo, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz a ele um convite. Como era então a religião nos tempos de Abraão? As religiões de tradição agrária, oral, primitiva, que predominava desde os tempos pré-históricos, passaram a ter registros escritos com o desenvolvimento de um sistema completo de escrita no 3º milênio a.C. Essa era a religião nos tempos de Abraão. E como foi que Abraão se adaptou a um convite de sair de sua própria terra, do seu povo, da casa dos seus pais, para uma terra que ele nem conhecia? Abraão, nascido por volta de 1925 a.C., na cidade de Ur, ao sul da Mesopotâmia, teve uma experiência espiritual de relacionamento com Deus que iria marcar não somente o início de uma nação, mas também o monoteísmo judaico. Mas ele saiu por causa de um convite que Deus fez. Deus o chamou. Deus o chamou, o convidou e assim ele atendeu. Como então o tema justiça e ética é visto no Antigo Testamento nos dias de Abraão? Justiça e ética. A ética no Antigo Testamento é racional e totalmente realista, levando em conta a imperfeição humana. Ela se destaca na literatura religiosa de sua época, pois diferencia dois tipos de justiça: a justiça judaica, presente no Código de Hammurabi, por exemplo, e a justiça social, que implica numa ética de responsabilidade. A ética bíblica significa alteridade, ou seja, incorporar o outro em si, lembrar que você mesmo já foi peregrino, escravo e assim por diante. E Abraão estava nesse contexto de ética e justiça, mas foi um convite feito por Deus. E nesta aula nós queremos destacar que vocês precisam saber que um convite geralmente é feito e nós atendemos ou não. Nós dizemos sim ou dizemos não. Não é todo convite que você pode aceitar. E você também tem que ter inteligência para saber aqueles que você pode dizer sim. Eu gostaria de saber em duas questões. Quem convidou Abraão? Quem fez o convite a Abraão?
Em segundo lugar, se Abraão disse sim ou disse não a esse convite. Fiquem com Deus e até a próxima aula, nesta unidade 1, começando pelo convite. O que é um convite? Qual o exemplo de convite dado? Foi o exemplo do convite de Deus para Abraão. Respondam essas duas questões. Quem fez o convite a Abraão? E a segunda pergunta, que é tão importante quanto a primeira. Abraão respondeu sim ou não? O que ele respondeu? Fiquem com Deus, até a próxima aula.